Dia, mais uma mensagem. Vamos. Arauto do Rei. Mais uma mensagem. Sara percebeu que havia algo de errado com Abraão. O seu olhar dizia de sua dor, sua aflição. Um dia logo bem cedinho sai com Isaac viajar. Nenhum dos dois escondia a angústia e o pesar. Em casa mãe sozinha pôs-se de joelhos a orar. 3 longos dias se passaram até chegarem ao lugar onde Deus pedia que se erguesse o altar. Deitando o querido filho, ergue bem alto o punhal, mas Deus seu nome chama. Abraão, meu servo amado, aqui está o cordeiro, seu filho vai pra casa com você. E o coração obedeceu, mesmo na batalha, a confiança não cedeu. Teríamos também coragem de ser fiéis até o fim, por mais louco que pareça. Seu amor jamais nos deixa, seu sangue nos deu vida, não há razão nenhuma pra temer. Vem, entrega a tua vida, o teu melhor ao Salvador. Vem, sumiço e confia nas maravilhas do Senhor. Vem, entrega a tua vida, o teu melhor ao Salvador. Vem, submisso e confia nas maravilhas do Senhor. Fechar os olhos para nós falar com Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma mensagem. Temos que adiantar. Qualquer hora a porta da graça vai se fechar. O mundo está um caos. E o Senhor quer salvar todo mundo e o Evangelho do Reino ainda foi pregado, mas vai pregar rápido. As pessoas passam a ouvir essa mensagem, inclusive do Zap. Esses vídeos estão na roda verde, que é os mais importantes, que agora para o tempo. Todas as pessoas, toda essa geração possa conhecer que o Senhor salva, dependendo de pessoas, da situação que tiver. Te peço em nome de Cristo. Amém. O título da mensagem hoje é
A verdade dos 4 anjos do Apocalipse. A palavra Apocalipse 14:6, as 3 mensagens angelicais. Viu o primeiro anjo voando pelo meio do céu com o evangelho eterno, dizendo a todas as nações, tribo, língua e povo, em grande voz, temei a Deus, dar agora, porque chegou a hora do seu juízo, e adorar aquele que fez o céu, a terra, o mais fundo das águas. O evangelho eterno, a palavra se refere às boas novas, que Jesus Cristo sofreu e morreu na cruz para a salvação da humanidade, e ressuscitou e foi para o céu, e está intercedendo por nós no santuário. Lá em Hebreus 9 e 2.600 anos, Daniel 8:12, 8:14, às 2.300 tardes de manhã, tira 490, volta para 1810, sétima igreja, Laodiceia. Começou o juízo de Deus desse tempo para cá, dos mortos, desde Abel, e agora está vivos e mortos. Às vezes tem pessoas que ela já está julgada, ou perdida ou salva, ela não vai saber. Ela continua vivendo a vida. Se ela for salva, ela continua vivendo. Se ela for perdida, ela continua vivendo. Então, isso ninguém pensa nisso também não. E os que morrem no pecado. Muito bem. Agora, o Evangelho Eterno é um livro que revela os últimos tempos, quando o livro de Deus foi aberto, 1844, tinha a idade de Cristo, a restauração do homem caído, justificação. Vamos para Isaías 53:1. Isaías viu a primeira vinda, o nascimento de Cristo, viu a segunda vinda. Isaías 9:10, tu Belém, pequena demais, que de nascerá o governador. E os 66 livros, para chamar Isaías, para chamar profeta messiânico, que Roma tiraria 870 capítulos da Bíblia e mexeria na lei que tem Daniel 7:25, para ferir a palavra contra o Altíssimo, agora ao Santo do Altíssimo, esse trará os tempos e a lei, por um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. O 9º mandamento, não deixará a morte próximo, por isso que as famílias estão aí, e no lugar do sábado, o 4º mandamento, colocou domingo, o 3º, e pôs para adorar a imagem. E as pessoas hoje falam assim, mas adorar a imagem, estátua, mesmo que é de Cristo, não se refere a nada. Pegou a adorar boi nas cidades e bezerro. Vamos fazer estado para Satanás? Fez o estado lá no Rio Grande do Sul, e querendo tudo é adoração, né? E não pôde registrar, gastou 14 mil reais. Agora, qual é que peca mais? Adorar uma imagem até de um santo, ou os anjos, ou qualquer coisa aqui na terra. É mais pecado que adorar em estátua de Satanás? Não. Tudo é pecado. Não farás para ti mais de escultura, não importa o que é. Chegou nesse ponto. Beleza. Vamos lá. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando-nos para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, do que causa pelo pecado, né? Porque uns querem a cura física, o evangelho da prosperidade, mas e a raiz, que é o pecado que causa? Eles não querem, e salva, certo? Levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isso aqui mais é espiritual. Todos nós andávamos desgarrados, do jeito que a pessoa querer, né? Espiritual, material. Material, ela pode perder a salvação. Desviando pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro. O carneiro, quando mata ele não grita, não.
E como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. O juiz que era para nós a morte eterna, caiu nele. E quem contará o tempo da sua vida, porquanto foi cortado da terra dos viventes? Pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte. Portanto, nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. O ímpio que pôs na sepultura é porque morreu perdido, né? Condenado. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puder, por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Então, a morte no rico é o que Jesus falou que não é impossível para Deus os ricos ser salvos. Muito bem, e na vida com os pobres, o trabalho dele e o ladrão à direita, e sim o ímpio na morte foi o ladrão à esquerda também, que representa os perdidos. Agora, nós somos feitos em imagem e semelhança de Deus. Lucas 22, 42, é Deus a quarta vez que ele vem à terra. A primeira vez foi na Torre de Babel, eles não viram, confundiam as línguas. A segunda de Moisés no deserto, na sarça ardente, o anjo do Senhor. A Bíblia diz que Moisés tremeu de ver a face de Deus, tampou a face, por causa da glória. 2. 3. No Getsêmani, quando Jesus suou sangue, Lucas 22, 42. Vamos ver aqui, Lucas 22, 42. Lucas 22, 42. Lucas 22, 42. Pai, se quiseres, passa de mim este cálice. Não. E apartou-se deles a cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-se de joelho, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não sei se faça a minha vontade, mas a sua. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até ao chão. E apareceu-se deles, e apareceu-lhe um anjo do Senhor que o confortava. Terceira vez, não falou o anjo, é o próprio Deus. E a quarta vez, Babilônia, a última mensagem, Apocalipse 18:1. Viu um anjo descer do céu e a terra se humilhou com sua glória, dizendo: Caiu, Babilônia, tornou morada de demônios, covis de toda espécie de ave imunda e esconderijo. Remetendo lá para Levítico 11, verso 1, as carnes imundas. Agora nem carne nenhuma, porque está aí matando o povo de câncer. Deus não deixou carne para ninguém comer, não. Certo, foi depois de dilúvio. Ouvi uma voz que vinha do céu que dizia: Retirai-vos dela, povo meu. Deus está falando: sai de Babilônia, povo meu, para não participar dos seus pecados e receber as suas pragas e ser queimada com fogo. Moisés foi Êxodo 3, de 2 a 6. Os egípcios, eles guardou os mandamentos no qual não sábado, 40 anos no deserto, para depois entrar na nova terra. Muitos dizem que o sábado de Hebreus nós vamos guardar no céu, mas eu vou provar para eles que não é. Agora, a queda de Babilônia não sofre as suas pragas. O terceiro anjo, Apocalipse, viu o terceiro anjo voando pelo meio do céu, dizendo: se alguém adora a besta, recebe sua marca na mão sobre a fronte.
Sofrerá as pragas de Deus da sua ira, será queimado com fogo e enxofre dentro da presença dos santos do Cordeiro, dos santos anjos do Cordeiro. Depois de 1000 anos, Satanás superará a superfície da terra. Apocalipse 27:12, Nova Jerusalém. Pois num só dia virá suas pragas. Apocalipse 18:8. E o verso 11, numa só hora. Meia hora equivale a 7 dias. Apocalipse 8:1. O céu fica licença de meia hora na volta de Jesus e a abertura do 7 selos. E 1 hora é 14 dias. Deus está falando para o povo sair que se corrompeu e dele ensinando um caminho para a perdição e não a salvação. Esse anjo também disse à terra, já falei, desceu à terra com Moisés. Esse anjo divulga os pecados dos moradores, os pecados dessa igreja e os moradores as moradas de demônios, toda espécie de ave imunda. Ele volta a Levítico, já falei. Ele fala, sai dela, povo meu. Quarto, para não participar dos seus pecados. A doutrina, não sofrer as pragas, verso 8, num dia só. 7, a morte, o pranto e a fome vão gritar. 9, uma só hora verá suas pragas e ela será queimada no mundo todo. E as pessoas no mundo todo, e as filhas de Apocalipse 17:3, Babilônia, a grande mãe das prostituições meretrizes da terra. Filhas, mulheres a igrejas. E o remanescente de Apocalipse 14:1, não macularam com mulheres que a igreja, que o remanescente não faz parte de nenhuma delas, faz parte da igreja profética, que é a adventista do 7º dia, no qual Jesus tem todas elas. Deus está falando para sair. E as 3 mensagens angelicais. O mundo será queimada. E todo excesso, os que ouve a voz de Deus e sai dela, e suas filhas, aceita uma mensagem angelical. Então, a mãe tem as filhas, igrejas, e tem as pessoas filhas, que é a besta. E as filhas que têm os ouvintes são netos de Babilônia, e os filhos de Babilônia, que está lá, mas vai sair, ninguém sabe quantos e quanto, está saindo. Enquanto está lá, é tio das filhas de Babilônia, que são os ouvintes. É muito sério, né? Então, o que acontece? Está bem explicado, né? O verdadeiro evangelho eterno, para adorar a Deus, como temer a Deus. Primeiro anjo diz, temer a Deus e dar-lhe glória. Esse temer a Deus em Eclesiastes 12:13 o resumo de todos é: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque ele traz de juízo todas as obras, quer sejam boas, quer sejam más, inclusive as que estão escondidas. E o evangelho eterno tem a graça de Cristo, que Mateus 24:14, o evangelho do reino será pregado em todas as nações, então virá o fim. A morte de Cristo, o evangelho do reino. Agora, Apocalipse 14:12 diz: aqui está a paciência dos santos, a perseverança dos que guardam os mandamentos de Deus e a salvação em Cristo. Jesus falou a perseverança, que comprova que aguarda os mandamentos, em Mateus 24:13. Aquele que persevera até o fim. Vamos ver. É a guarda da lei e o remanescente vivos do tempo do fim. Apocalipse 12:17, a ira do dragão. Irou-se o dragão contra a mulher e foi fazer guerra com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Cristo, por sempre é sobre a areia do mar. Está perseguindo. E Apocalipse 19:10. Aqui está os que guardam os mandamentos de Deus, tem o testemunho de Cristo, Espírito e profecia. Os livros profecia de Jeremias 18 até Mateus, e os principais Daniel e Apocalipse. E a igreja adventista tem a profetisa Ellen White, e eu sou um dos profetas também. Não sei se representa Moisés, tem Atos 3:22 que ele tem um representante.
e Moisés está no céu, João 5,45. Vai vir com Elias dele representando os mortos e Elias os vivos. O ladrão à esquerda representando os perdidos e o ladrão à direita representando os salvos. Não sei se vocês vão vir. Na Bíblia não fala se o ladrão, o à esquerda, vai, no caso, ressuscitar, junto com Cristo, matou Cristo, e o à direita, ele não vai vir não, porque ele vai ressuscitar. Aí ele vai representar também. Porque nós somos como ladrões, em termos de pecar, né? Muito bem. É o juiz de Deus contra eles. Apocalipse 14, 9, Deus veio para os egípcios para salvar. Vim mandar a Babilônia seus pecados, as pragas, e o juiz, Apocalipse 14, 6, para adorar a Deus em espírito e em verdade. João 4, 24, importa que os adoradores de Deus adorem em espírito e em verdade. Deus primeiro, Jesus segundo, Espírito Santo em terceiro, a Bíblia em quarto, os mandamentos em quinto. Salmo 119, 151, todos os seus mandamentos são verdade. As 5 colunas da verdade. E João 14, 15, se você sabe, tem guardado os mandamentos, você não tem o Espírito Santo. Jesus diz, vocês guardarão os meus mandamentos, como eu guardo os mandamentos de meu Pai. Eu rogarei a ele enviará outro Consolador, o Espírito Santo da verdade, que estará com vocês para sempre. E eu não deixarei vocês órfãos. E 2 Coríntios 6, 18 diz, quem prostitui, desonra seu próprio corpo. Não sabeis vós que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, comprado por Deus por preço. Quem destruir o vosso corpo, Deus destruirá ele também. Então está bem explicado, né? Então é isso aí. E quanto à palavra, que é a quarta, João 17, 17, santifica-os na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. E Salmo 119, 160, a palavra é a verdade. Apocalipse 22, 19, se alguém tirar uma letra, um livro, um mandamento, ou mentão, mingomundar, Deus tirará a sua parte, está reservada na árvore do jardim do Éden. Certo? E quem pôs velho e novo foi a Igreja Católica. A espada de 2 gumes não é o velho e novo. O primeiro gume é a misericórdia, a salvação. O segundo gume é quando você cai, você é aprovado, também no fogo, e Jesus te levanta. E aqueles que for condenado, morrer perdido, ou se tiver alguém que não aceitar dessa geração e das passadas que se perdeu. Ninguém pensa nisso, certo? Então é isso aí. A mesma espada. A espada é o quê? A Bíblia, né? Muito bem. Agora, Mateus 24, 13. A mesma coisa, Jesus no Monte Sinai. Mateus, no jardim do Getsemane. Mateus 24, 13. O título da mensagem é A Verdade dos 4 Anjos do Apocalipse. Mateus 24, não é Mateus 24, 13, não. Eu vou ficar devendo essa. E no primeiro anjo de Apocalipse 14, 6, aquele que fez o céu, a terra, o mar, as fontes das águas, remete para Êxodo 20, verso 8, o quarto mandamento, sábado, porque em 6 dias fez o seu céu, terra, o mar, as fontes, tudo que neles há. E as águas, as fontes das águas, lembra o plano de salvação antes da criação, lembra o Espírito, a água representa o Espírito Santo, lembra o batismo das águas e lembra o juiz Noé, 220 anos por diante diluviano, e os sinais, o sinal dos diluvianos, assim como foi nos dias de Noé, a volta de Jesus. Gênesis 2:1, Deus abençoou, santificou e descansou. Na época de Noé, 2 Pedro 3:7. 2 Pedro 3:7.
Olha aqui, ó. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição. A destruição final aqui, está falando, dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos para o Senhor como um dia. Certo? Então, vamos ler aqui segundo Pedro 2 a 10. Os falsos profetas, falsos caminhos. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre o qual já de largo tempo não será tarde a sentença, e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas vendo-os lançando no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo, que o inferno ainda existe não, isso que já está condenado. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, 120 anos, 150 dias de água, até 5 meses. E condenou a subversão à cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo a cinzas, inferno eterno que não existe, né? E pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o Ló enfadado da vida desoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim, agora aqui é para todos nós, ó. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os ímpios para o dia de juízo, para serem queimados. Pesado, né? Deus não quer ninguém. Muito bem. Agora vamos descer aqui embaixo. Já li. Vamos ver aqui. Adorar a Deus são 7 coisas. Primeiro, seus adoradores adoram em espírito e em verdade. Segundo, você louva. Terceiro, você oferta. Quarto, você dizima. Quinto, você ora. Sexto, ouve a palavra de Deus, culto divino. E sétimo é o tempo, é o sábado, não o domingo. Quem está adorando a Deus no domingo, está adorando a Deus e o sol, a criatura. A palavra Sunday é domingo, dia do sol. Os pagãos adoravam faraó, tudo. Certo? Então é isso aí. E em breve vai ser a marca da besta. Eu já expliquei, pelo sinal da besta na mão direita, o de Deus a gente sabe. O de Deus o sinal é um dia, o sábado. Ezequiel 20, 20 e 22. Então da besta em breve vai ser o domingo. Tem a carta de João Paulo II, dias domini. A iminência do terceiro milênio nos convida a refletir com maior ímpeto o verdadeiro sentido do domingo. Doravante. Isso será uma característica que seguirão os cristãos do mundo circunstante a celebração do domingo com elemento qualificante da verdadeira identidade cristã. É necessário que todos os cristãos se esforcem para que aquele dia seja santificado por todos os crentes. Escreve essa carta em 1998. Vai lá no Google para você ver. Certo? Em breve. Agora, vamos para Hebreus 4:1. Que eles dizem que esse sábio Hebreus 4:1 vai ser no céu. E vamos ver o que a Bíblia vai lá. Será que vai ser no céu? Vamos ver aqui, né? O que a Bíblia fala. A Bíblia é inerrante. Hebreus 4:1. Tenhamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás.
porque assim a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou. Os egípcios, pessoas que não vão arrepender, pessoas que morreu perdida, certo? Porquanto não estava misturada com a fé daqueles que ouviram. Sem fé é possível agradar a Deus. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso. Nós já estamos no céu, nós entramos no repouso. Nós vamos entrar nesse repouso milenar, na volta de Jesus, e nós já estamos nele semanal. E é melhor guardar 4 dias por mês do que 3 meses aí, quase todo dia, quase toda semana é feriado, se deu na quinta ou na terça, perto vai de sábado, domingo, segunda e terça. 4 dias, quase uma semana sem trabalhar. Satanás é preguiçoso e os patrões têm que pagar. Porque nós os que temos criado repouso, tal como disse, assim jurei na minha ira que não entrarão o meu repouso, embora as suas obras tivessem acabado desde a fundação do mundo. Uns dizem que o descanso deles é Cristo. O que Deus fez no dia de sábado? Descansou de quê? Porque as obras, como nós fazemos na semana, as obras é o suor do trabalho, é o materialismo, o físico, aprende. Jesus é espiritual para nos salvar pecado. Tem nada a ver com trabalho. Certo? Da fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim dos dia 7º, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. Santificou, abençoou e descansou. Jesus batizou porque tinha pecado? Não. Para nós batizar. Deus descansou porque ele não cansou. É que ia entrar o pecado e ia entrar a fadiga do trabalho. E outra vez disse nesse lugar, não entrarão no meu repouso, visto pois que resta que alguns entrem nele. E alguns, tá vendo? Pode ser toda essa geração. E que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entrarão por causa da desobediência. Pessoas que talvez não vão aceitar também, né? Ninguém sabe. Determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito hoje, se ouvis da sua voz, não endureçais os vossos corações, porque se Josué lhes houvesse dado o repouso, não falaria depois disso de outro dia. Então, aqui está dizendo que nem Josué não mudou o sábado. Roma mudaria. Quando Jesus falou, vocês lutarão contra os caldeus e intentarão os seus impérios na Babilônia. Certo? Porque resta ainda um repouso para o povo de Deus. Sábado semanal. As 3 mensagens angelicais. Os mandamentos de Deus. Muito bem. Então, viu aí que nós não estamos no céu ainda, não. E, deixa eu ver aqui. Já estamos na Terceira Guerra Mundial e o governo único. Como sabemos? Tirou o sábado, colocou o domingo para Deus não mandar mais as catástrofes. E ninguém é salvo por lei, inclusive só novo mandamento de Deus. O que a Bíblia fala em Romanos 1:20? Os atributos de Deus são manifestos desde a criação, são vistos pela natureza para que tais homens não fiquem inesculpáveis. Sinais da volta de Cristo e avisando que Deus é o Criador e o descanso semanal também, criação. E aonde está essa passagem bíblica? O apóstolo Paulo escreveu em Romanos. Se Deus foi o Criador de todas as coisas, o que ele fez no final? Romanos também fala no salmo aqui, ó. E os países aí como a China, a Coreia do Sul, do Norte, agora o presidente está de câncer, na morte, né? Jesus estaria com o rico, e assim se vai. E as 3 mensagens angelicais de Apocalipse 14:6. E o Evangelho de Mateus 24:14. E este Evangelho doente será pregado em testemunho em todas as nações, então virá o fim.
Quando Jesus estava na cruz também, ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, que não seja feito a minha vontade, mas assim a que tu queres. Porque se Jesus desistiu, ele não estava perdido. Mas pode vir 1 bilhão aqui que ele vence Satanás. Certo? Deus também falou com Noé. Eu já falei. Agora vamos estar terminando, viu? Mas a Bíblia não fala que ele desceu à terra. E sim, isso aqui eu já falei. A arca de Noé tinha 300 codos de comprimento, que é isso aqui, 45 centímetros, dá quase 150, 50 de largura, dá mais de 50, dá menos de 25, e 20 de altura, que dá menos de 10. Em cima as comidas, no meio Noé, o pessoal embaixo os animais. Agora vamos para Hebreus 9:1. O santuário de Moisés também tinha o pátio os pecadores e o santo do santo sacerdote, o lugar santíssimo, a arca da aliança e Deus que vinha uma vez por ano, chamado dia de Shekinah. É o dia do juízo. Hebreus 9:1. Vou ver aqui. E sobre a arca os querubins da glória no propiciatório, que ora, estando estas coisas assim preparadas a todo tempo, mas o segundo só sumo sacerdote uma vez ao ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, dando nisto a entender o Espírito Santo, o Espírito das 7 castiçais de ouro, viu? Espírito das 7 igrejas. Observava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que fez o serviço, consistindo somente em manjares e bebedice e várias ablosões e justificações da carne, impostas até ao tempo da correção, mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerro, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção, porque se sangue de bode for para aperfeiçoar-se o sangue de Cristo. E Jesus falou que a aliança não é a lei, a aliança é o sangue. Quando ele falou assim, vocês beberão, ao celebrar a Santa Ceia, beberão meu sangue, que é o vinho, e comerão, celebrar a nova aliança, que é a morte de Cristo, e comerão a Santa Ceia, que é o meu corpo, e o lava-pés, que não é o domingo, que comera a sessão de Cristo, né? Quando a gente batiza, sepulta nas águas, como ele batizou e foi sepultado e ressuscita para a nova vida. Romanos 6:2. Entendeu bem? Agora, em Daniel 8:14, até 2.300 tardes de manhã, saturado será purificado. As 490 semanas, 2.300 tardes de manhã, tira as 490 semanas, fica 1.810. Com mais a idade de Cristo, 1.844. Começou o juízo de Deus, vivos e mortos, desde Abel e até agora na porta da graça fechar. Certo? Jesus entrou no lugar santo, quando ele foi. Aí ele foi para o Santíssimo interceder por nós em tempo oportuno, como advogado e juiz também, que ele disse que eu sou seu advogado, mas eu também sou seu juiz. Certo? Tem Hebreus, tem Êxodo 26:9, o santuário de Moisés, Levítico 4:1-16 e 40:33. A igreja adventista tem os 3 também. O salão que o povo adora, um altar, a lição da escola sabatina, o primeiro culto, que é a semana toda da Bíblia, e o púlpito mais alto, que é o último culto divino, tirado da Bíblia, o púlpito. Sim, eu falei terceiro, ofertar, quarto, dizimar, quinto, orar, sexto, o culto e sétimo, tempo, sábado. Acho que eu falei.
Agora os 4 animais de Apocalipse 4, um está lá no santuário, e Moisés, Elias, os 24 anciões e Jesus. Vamos ver Apocalipse 4, 1. Em Apocalipse 11, 18, está tendo trovões, relâmpagos, terremotos, nós estamos vendo aí, é porque Deus está julgando e Jesus intercedendo. Jesus representa a cruz, o Calvário. E na época de Moisés, todo dia, na parte da manhã, um carro cordeiro de 2 anos abaixo, branco, representando a crucificação de Cristo, dos pobres, faziam uma vaquinha, e à tarde os ricos, a morte de Cristo, 3 horas da tarde, todo dia, 2 anos abaixo, sem defeito. Vamos aos 4 animais. Vamos aos 4 animais. Apocalipse 4, 1. O primeiro animal era como o rosto de um homem. Moisés, no Velho Testamento, foi sumo sacerdote, e Jesus está intercedendo por nós. Segundo, o rosto como de um leão. Jesus, o leão da tribo de Judá, e porque o leão é o rei dos animais, que Deus não só criou, mas que foram sacrificados lá. O terceiro parecia como um bezerro, representava o santuário de Moisés, que também era morto, um bezerro, um novilho, etc. O gado, né? E o quarto representava uma águia, que era as aves. Você vai sacrificar uma rolinha, um pombo sem defeito, certo? E sem mancha. E o altar de sacrifício representa a cruz, aponta para a cruz do Calvário que Cristo morreu. Agora, vamos ver aqui. Mateus 14, 15, 13, Jesus falou: toda plantinha que meu Pai não plantou nesse livro será arrancada fora por ele. Então Deus desceu Torre de Babel, Santuário de Moisés como um anjo, Getsema como um anjo, quando falou o anjo do Senhor é Deus, e está descendo agora a última mensagem de Apocalipse 18, 1, falando os pecados de Babilônia e as filhas que não têm os mandamentos de Deus. Cristo falou em Mateus 5, 17, e o selo de Isaías 8, 16, resguarda o testemunho e sela a lei no coração dos meus discípulos. Apocalipse 7, 2, o anjo que vem da nascente do sol com o selo de Deus vivo. E esses 4 animais também representam os 4 anjos que estão nos 4 cantos da terra, de Apocalipse 7, 2, segurando os ventos, guerra de destruição, até o evangelho ser pregado. Sul, norte, leste e oeste. Até que haja assinalado nas testas do servo do nosso Deus. Viu o número foi que era 144 mil de todas as tribos de Israel. E Apocalipse 14, 1. Vi no Monte Sião os 144 mil escrito o nome do pai dele na testa e o nome dele. Eles diante do Cordeiro e de Moisés, servo de Deus, cantando um cântico, só eles mesmos podiam entender. Eles não têm mácula. Eles foram seguidores do Cordeiro por onde quer que for. Eles não contaminaram com mulheres. Domingo, não guarda os mandamentos de Deus. Pedro disse: importa obedecer a Deus que aos homens. Como mostrar o meu pecado, norma do juiz. Tiago 2,12. Tal modo falar de tal modo proceder, que não sabeis de ser julgado pela lei da verdade. E o apóstolo Paulo disse: como deu para mim, não tem como me perder, mas quando deu para Cristo, não tem como me perder. O advogado nosso, ele não é o melhor, ele não é parente, ele não é homem. Sabe o que ele é? Do juiz. Ele é filho do juiz. Tem como você se perder? Não. Em Salmos 19, 10, a Bíblia diz que o juiz de Deus é mais doce para os seus como favo de mel e mais puro do que o ouro refinado ao fogo. Certo? E o apóstolo Paulo diz que a lei é de aproveito quando ela é usada da maneira correta.
E a adventista que chama de seita, o apóstolo Paulo foi chamado em Atos 24:14. Vocês me chamam de seita, eu sirvo o Deus dos vossos pais, guardo os seus mandamentos e confio em todos os profetas, em todas as escrituras. E Lucas 23:54, 30, 40 anos depois que Jesus subiu ao céu, que pôs o domingo, mas ela mesma alega que foi ela que mudou. Os irmãos evangélicos têm que ir para ela, para o remanescente adventista, mais 400 igrejas. Era o dia da preparação, as mulheres vinham preparar aroma, vinham no pôr do sol, e no sábado descansaram conforme o outro mandamento. Atos 16:3, o apóstolo Paulo, aos idos cultos aos sábados, ia meio-dia para os rios cultuar. E Jesus, em Lucas 4:16, Jesus de Nazaré, como era de seu costume, no sábado, na sinagoga, deu o livro do profeta Isaías para ler. E Romanos 2:12 diz, muitos sem lei pecaram, sem lei pereceram. Nós que com a lei pecamos, pela lei somos julgados. E o dom da lei está no verso 14. Os gentios procedem sem lei, em conformidade com a lei, gravada nas suas mentes e nos seus corações. E em Hebreus 10:16, naqueles dias imprimirei as minhas leis na tua mente e no teu coração escrevereis. Que tem Salmo 31:32-33, fala a mesma coisa. Certo? Aliança de sangue. Mas a lei e os profetas cumpriu a Cristo. Os profetas passados já tinham morrido, mas João Batista foi o segundo, que é a primeira vinda de Cristo. E nós estamos pregando o terceiro Elias, a segunda vinda de Cristo, e preparando o povo. Certo? Malaquias 4:5. Então, enviarei o meu profeta Elias, que preparará o caminho do Senhor. Agora, lembrai-vos da lei de Moisés, a quem escreveu Horeba, a saber, estatutos e juízos. Nós estamos sendo julgados, juízo investigativo, purificação do santuário, que é quando fala todo tipo de pecado lá, fica na memória dos anjos, e o pecado começou com Lúcifer no santuário e está terminando também no santuário. E o nosso corpo também, que é o santuário. Quando Jesus falou, maior que está dentro de vocês do que está no mundo. Os três estão dentro de nós. Pai, Filho e Espírito Santo. E o batismo por imersão. Em João 14:15, quem não guarda os mandamentos de Deus, que Jesus falou, não tem o Espírito Santo ainda. E em Provérbios, quem sabe, que saiu de lá e não voltou e sabe que é lá, Provérbios 28:9 diz, aquele que Deus viu de ouvir a lei até sua oração é abominável. Tchau para vocês. Tem um pássaro branco na fazenda, é Deus me manifestando em visão para o profeta. Abaixo da bateria no YouTube tem uma rodinha, vocês batem o dedo, diz que a profeta Vanderlei com V e minúsculo. Se meu nome aparecer é que vocês não errou. O segundo nome, porque o primeiro é no quadrinho, vocês batem o dedo embaixo na roda amarela, no vermelho até os vídeos, vocês batem o dedo e vai sair nos vídeos feito um T. Aí vocês puxam assim no buraquinho das duas pernas da direita para a esquerda, está na lista grande. E a roda verde é os vídeos novos, que é as mais importantes da agora. E lá vocês, a mensagem mais falada, mais pegada, quando Lúcifer queria sentar no colo de Cristo. Profeta Vanderlei, a origem do mal, vocês falam, eu com a camisa preta. E atenção, você de Belo Horizonte, o senhor que mandou um alô para mim, Belo Horizonte, aqui de Machacalisa, ou não sei se o senhor está aqui, eu estou aqui de Machacalisa, essa mensagem é para o senhor sabe quem é. É o que está querendo comprar um imóvel aqui. E aí? E as pessoas da cidade que eu preguei, Águas Formosas está começando, Joaíma, Fronteira, um alô para vocês, Água Quente, Santa Luzia, Pavão, Batinga e Bertópolis, no qual 2007, vai fazer 20 anos, eu fui de casa em 8 cidades, estou indo agora de novo com a tecnologia, certo? Então é isso aí, tchau para vocês e até já.